Oi, pessoal, boa tarde. Últimas palestras agora do Poliglota 2021. Na sala 1, a gente vai ter aqui a palestra da Clara Barros, que morou nos Estados Unidos, ensinou americanos a escrever em inglês. E a palestra dela é sobre uma brasileira nos Estados Unidos, o que aprendi ensinando escrita para americanos. Clara, que é tradutora, revisora, trabalha com artigos científicos aí e outras coisas também. Então, Clara, pode falar. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Já peço desculpas de antemão por eventuais barulhos de aviões passando, porque aqui é rota de aeroporto, então pode acontecer. Mas estou muito feliz de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite do Juliano também para palestrar no Poliglotar. As coisas estão meio correria, meio bagunça, porque eu acabei de mudar para São Paulo, então fiquei aqui enrolando um século para mandar o tema da palestra, tudo bonitinho para o Juliano, ele quase ficou bravo comigo, mas no final deu tudo certo, e aqui estamos. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo direitinho em tela cheia? Sim, tudo certo. Beleza. Então, para quem não me conhece, meu nome é Clara, sou tradutora e revisora, como o Juliano já adiantou. Eu também leciono um módulo na Viver de Tradução, que é a plataforma de mentorias coletivas do Juliano. O módulo que eu montei é sobre versão para inglês, que é o que eu mais faço hoje em dia. Trabalho bastante com versão de artigos científicos, principalmente nas áreas das ciências humanas, mas de vez em quando pego alguma coisinha aí de biológicas. E queria compartilhar um pouco da minha experiência hoje com vocês sobre essa oportunidade de ter morado fora, de ter estudado fora, mas acima de tudo trabalhado em um centro da escrita, que é o que eu vou explicar para vocês como funciona, o que são. E que foi uma experiência que impactou demais na minha formação e principalmente no modo como eu encaro hoje em dia a tradução e a versão, né? Contando um pouquinho de como as coisas começaram, né? Eu cresci aqui em São Paulo, eu sou filha de tradutora também, então sempre tive aí, desde sempre, o exemplo em casa de uma vida muito voltada às letras, muito voltada para um contato íntimo com os idiomas, estudo inglês desde pequeno, né? E em 2016 eu fui estudar fora. E eu fui para a Universidade Internacional da Flórida, que fica em Miami. E sempre que eu falo isso, eu sinto a necessidade de abrir um parênteses, colocar uma nota de rodapé para explicar, porque quando eu falo Miami, as pessoas pensam que eu voltava de lá com 17 malas de compras. E eu preciso explicar que não foi essa a Miami que eu vivi. Que a Miami que eu vivi era meu quarto e o campus da minha universidade. E era basicamente isso. Eu fiz o meu major, que é a habilitação principal em sociologia, e o meu minor em história. E a partir do momento, inicialmente eu sei que eu queria seguir carreira acadêmica, mas a partir do momento que eu comecei a entender que eu queria focar em escrita, eu queria focar nas letras, eu comecei a direcionar as minhas atividades extras para o mundo realmente dos idiomas, das línguas. Então, eu comecei a trabalhar num jornal, aliás, em duas publicações universitárias semanais, uma era um jornal e a outra era uma revista. Então, eu trabalhava na coluna de opinião, toda semana tinha que estar lá publicando, escrevendo, fiquei lá por um ano. Então, foi minha primeira experiência profissional em relação à escrita ali. E paralelamente a isso, eu comecei a usar todas as minhas eletivas, tudo que eu não estava direcionando para sociologia e história, para fazer um programa que eles chamam de certificate, que é como se fosse uma concentração em escrita pública profissional. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de aulas que estavam envolvidas nesse programa, né? Então, escrita e retórica, teoria e prática retórica, gramática do inglês moderno, os processos da escrita. Teve essa aula, essa penúltima que está aqui, o Teaching Writing, foi uma aula de pedagogia da escrita, então isso foi muito importante para o meu trabalho depois disso, e continua sendo até hoje, porque por conta das mentorias, né?
E aí, fuçando um pouco na minha universidade, eu descobri que tinha um outro lugar onde eu poderia trabalhar usando essas habilidades linguísticas, essa competência linguística, que era o Writing Center, né? E o que vem a ser exatamente um Writing Center, né? Eu traduzo como centro da escrita, minha mãe acha que devia ser centro da redação, eu não sei, eu costumei falar centro da escrita. Mas ele é uma entidade muito comum nos campi universitários em geral, nos Estados Unidos, e ele é um espaço onde os alunos de qualquer nível, então desde calouros até pós-graduandos, podem vir e receber ajuda de qualquer tipo para um projeto escrito, seja ele para a escola, né, para a universidade, seja ele um projeto pessoal ou profissional. Os alunos não pagam nada a mais para receber esse tipo de ajuda. Então, ele é financiado, o centro é financiado pelas próprias taxas que a gente já paga. Essas taxas estão embutidas na mensalidade. E quem são as pessoas, né, que estão lá para ajudar os alunos? São professores de inglês? Não, não são. São outros alunos. Só que são alunos que se formam, que se capacitam como tutores de tradução, de redação, através de um treinamento que conta créditos acadêmicos, como qualquer outra disciplina. Então, são esses alunos que estão lá para oferecer essa ajuda mais horizontal. E o fato de serem alunos não professores faz muita diferença na nossa prática, porque o ambiente, a atmosfera, é totalmente diferente de uma sala de aula. Né? Você não tem ali uma figura central que é autoridade, passa o conhecimento, e alguém que você tem que obedecer de alguma forma. Né? São seus peers, né? Seus pares, que estão ali para te oferecer ajuda da melhor forma possível. Então, os Writing Centers têm essa carinha aqui que eu coloquei algumas fotos de Writing Centers de diferentes universidades só para vocês sentirem um pouco como é. Geralmente são mesas de trabalho, tem livros, dicionários, computadores, né? E como é que funciona, né? A maioria das sessões são individuais. Então, o aluno normalmente entra numa plataforma pela internet que tem como se fosse uma grade de horários com cada tutor. Aí, no meu centro tinha, sei lá, uns 20 a 30 tutores, cada um com o seu horário, sua grade de trabalho. Então, o aluno entrava lá, marcava um horário com o tutor de sua preferência, às vezes uma pessoa com quem ele já tinha uma relação de confiança, e vinha lá no horário marcado, né? E aí o aluno apresenta, quando chega no encontro, ele apresenta a sua demanda, motivos de ele ter vindo pedir ajuda. E a gente estava habilitado a ajudar em qualquer etapa do processo de escrita. Então, podia ser estruturação, planejamento, brainstorming, a redação propriamente dita, né? Ou seja, a pessoa já tem um esqueleto do texto, mas ela precisa dar carne, precisa dar vida a esse esqueleto, né? Revisão é um conceito bem debatido, ele tem um significado um pouco diferente, que eu já vou falar sobre isso, dentro do contexto de ciência da escrita. Ou até mesmo formatação, normatização. Então, putz, não sei como é que fazer uma referência em APA ou MLA, né, que seria tipo a ABNT dos Estados Unidos. A gente está lá para ensinar também, né? E aí é que surge a grande pergunta, né? Qual é o nosso papel como tutores, né? Exatamente qual é a função que a gente tem que desempenhar, qual é o nosso compromisso em relação ao aluno e ao texto que aquele aluno traz. Pode parecer uma questão simples ou que tem uma resposta óbvia, mas na verdade é um pouco complicado. Então, eu queria trazer um pouco a perspectiva histórica de como surgiram esses Writing Centers e da evolução deles até hoje, né? Então, é um pouco difícil precisar a origem desses centros. O Stephen North, que é uma referência na área, isso foi outra coisa que eu fiquei muito surpresa de descobrir, que existe todo um campo acadêmico de estudo sério sobre Writing Center, que eles chamam de Writing Center Studies. Então, se você procurar, por exemplo, no Google Acadêmico, você vai ver centenas de publicações de pesquisadores que discutem pedagogia da escrita especificamente no contexto de ciência da escrita, que, como eu disse, é diferente de pedagogia da escrita na sala de aula, né?
Então, o Stephen North, que é uma referência, ele diz que os writing centers fazem parte de uma tradição que remonta à Grécia Antiga, quando Sócrates montava ali a sua barraquinha e se dispunha a construir um diálogo com qualquer pessoa que entrasse, sem cobrar nada por isso, né? Mas, mais concretamente, os writing centers, mais ou menos da forma que eles existem hoje, começaram a aparecer lá nos anos 30, na Universidade de Iowa. Só que naquela época, a concepção do que era um writing center era um pouco diferente, né? Eles eram uma concepção de laboratórios da escrita ou clínicas do texto, né? Lugares para onde iam alunos particularmente problemáticos com seus textos particularmente problemáticos para receber um tratamento ou uma cura para aquele texto, né? Era tipo aquele tipo de aluno que o professor não quer lidar, sabe? Então, conserta esse negócio aí para mim. Era tipo essa a mentalidade. E aí, com o passar do tempo, isso acabou sendo bastante problematizado, né? Por conta desse foco na correção de problemas, na adequação desse aluno, que é sempre fundamentalmente inadequado, uma visão um pouco patologizante, né? Eu coloquei aqui uma citação do Stephen North, que é de um texto que é considerado tipo a pedra angular dos estudos de ciência da escrita, né? Esse texto chama The Idea of a Writing Center. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar facinho. Então, o Stephen North fala assim: writing centers were largely viewed as fix-it shops, remedial agencies for removing students' deficiencies and special problems in composition. Ele coloca special problems entre aspas, e depois ele faz uma brincadeirinha, ele fala assim: o que seriam esses problemas especiais? E o que seriam problemas normais? E por que a gente não ajudaria um aluno que tem um problema normal, né? Então, questionando um pouco esse lugar ali de marginalidade do centro da escrita. Então, aí, a partir dos anos 70, teve uma nova onda ali, um movimento de transformação que o Stephen North chama de renascença, né? Renascença do centro da escrita. E esse novo centro da escrita, ele encarna, ele representa, né, o casamento de duas perspectivas que eu diria, e acho que o Stephen North também considera, como as duas perspectivas mais importantes da contemporaneidade no que se refere ao ensino de escrita nos Estados Unidos, que a escrita, o processo de redação, ele é mais bem visto, ele é mais bem encarado, mais bem concebido, entendido como um processo e não como um produto. E dois, que o ensino da escrita tem que ser centrado no aluno. Ele tem que partir da necessidade do aluno, da demanda daquele aluno. Então, isso aí colocado em forma meio axiomática, né, como o Stephen North coloca, our job is to produce better writers, not better writing. Então, o foco do ensino, o objetivo, aquilo que vai ser mudado, não é tanto o texto, mas é o aluno. O texto só é mudado de forma secundária, a partir do desenvolvimento daquele aluno. Então, é uma concepção totalmente diferente de professores e até de alunos que chegavam lá no centro, toma aqui meu paper, entregavam na nossa mão e esperavam que a gente passasse a canetada vermelha ali. Porque não é assim que se aprende, né? Isso é uma das possíveis formas de se aprender, mas no contexto do centro da escrita, isso não estava promovendo a transformação que se aspirava, né, que se desejava. Então, nesse novo centro da escrita, o tutor é, antes de mais nada, alguém que sabe escutar, aquilo que a gente chama de escutativa, né? E alguém que sabe como conversar sobre escrita. Alguém que está apto a discutir e a intervir no processo de produção textual, ou seja, no durante da escrita, e não só no depois, né? Não só, é muito mais do que oferecer só uma revisão de prova, né? Um proofreading, e que a gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. Então, é essa a nova concepção, a nova aspiração, como um porto seguro, um espaço de porto seguro mesmo, para alunos de todos os tipos trazerem suas necessidades. E aí entra um pouco a minha posição, né? a minha localização nesse contexto como estudante internacional, né? Porque assim, como assim, né? Ensinar inglês para gringo, uma coisa meio pedante, né? Como é que funciona esse negócio?
Como é que pode uma estrangeira querer ensinar inglês para um americano, né? E eu sempre falo que essa minha experiência, estando lá, trabalhando no Centro da Escrita, foi muito importante para eu conseguir desmistificar essa noção aí cristalizada do falante nativo, ou falante nativo, que ele é sempre colocado num pedestal, né, como autoridade máxima sempre sobre um idioma. E foi ali naquele contexto que eu descobri na prática aquilo que hoje em dia muitos pesquisadores estudam na linguística, na área de linguística, que é que nem todo falante nativo é C2. Para quem não está familiarizado com essa terminologia, A1, A2, B1, B2, C1, C2 são níveis de classificação linguística do quadro comum europeu de referência para línguas, né? Que a sigla em inglês é o CEFR, que está aqui. Coloquei aqui a definição, de acordo com o quadro comum, né, do que é um C2, que o nível de proficiência mostra para o mundo que você tem o domínio daquela língua, no caso ali do inglês, em um nível excepcional, ou seja, você consegue se comunicar com a fluência e a sofisticação de um falante de inglês altamente competente. Isso aqui é importante, nessa própria definição, vocês veem que eles não colocam com a fluência e sofisticação de um falante nativo. Não, é de um falante altamente competente, porque nem todo falante nativo é altamente competente no seu próprio idioma. E o inverso também é verdadeiro, né? Nem todo C2 é falante nativo. Como era o meu caso, eu fiz a prova de C2 do Cambridge quando eu tinha 16 anos, aqui no Brasil. Então, eu só fui estudar nos Estados Unidos 2 anos depois. Então, eu já cheguei lá com uma bagagem linguística muito grande, né? E eu acho que esse entendimento de que o grau de domínio de um idioma é variável dentro do próprio idioma, dentro dos próprios falantes nativos, é uma coisa que transforma muito a nossa relação com o idioma, a nossa relação com... por exemplo, isso é uma questão que eu vejo em muitos tradutores que estão começando agora, ou que estão querendo começar a verter para o inglês, eles se sentem meio acanhados, né? Como se estivesse, assim, quase que invadindo um território que não é deles, né? Ai, não, porque eu não sou falante nativa, eu não vou escrever bem inglês. Não é assim, né? Tudo isso é estudo, tudo isso é treino. Inclusive, ali na prática, eu vi que o número de americanos, estadunidenses, como você quiser chamar, com dificuldade de produção textual no seu próprio idioma nativo era muito alto. Mas, assim, muito alto. E essa era uma questão que a gente tinha que enfrentar, que a gente estava ali para lidar com isso. Nesse contexto, eu queria trazer para vocês alguns dos conceitos principais de pedagogia da escrita, que a gente discutia no treinamento, né, no processo de formação, de capacitação que a gente passava para virar tutor de escrita ali, e que eu acho que são muito, muito relevantes. Então, a primeira distinção que a gente fazia, a premissa básica do nosso trabalho ali, era entre as ROC e as LOC, que são os Higher Order Concerns e Lower Order Concerns. O que vem a ser isso, né? Basicamente como a gente consegue estabelecer a nossa prioridade no que deve ser alterado num texto, junto com o aluno. Então, por exemplo, acho que a forma mais fácil de ilustrar isso é fazer uma pergunta. De que adianta você mudar uma vírgula? De que adianta você mudar a pontuação do texto se o texto não tem nem argumento central, né? De que adianta você trocar uma palavra por um sinônimo? Você mexer ali na escolha vocabular, se o texto não está organizado, se o texto não tem nenhum fio condutor, não tem começo, meio e fim, né? Então, os higher order concerns, como a gente chamava lá, dizem respeito a tema, organização, argumentação, pensamento crítico, contexto comunicativo. Ou seja, são as grandes questões, né? As grandes questões do texto. E as lower order concerns dizem respeito justamente a essas correções ao nível da frase. Então, questões de gramática, de pontuação, de léxico, de estilo, né? Isso que eu falei, que eu mencionei agora do contexto comunicativo, era o que a gente chamava lá de rhetorical situation. Isso aqui é uma coisa importante, viu, gente? O termo retórico é usado totalmente diferente, de forma totalmente diferente aqui no Brasil e lá. Lá, rhetorical é mais ou menos equivalente de comunicativo aqui. Então, a gente fala, por exemplo, rhetoric
comunicação, rhetorical situation, com situação comunicativa ou contexto comunicativo, né? Aqui, quando a gente fala retórica, a maioria dos contextos, dos espaços, vão encarar isso como a arte do discurso, né? A retórica, realmente oratória, esse tipo de coisa. Então, o que a gente abordava nessa questão da situação comunicativa? 3 elementos fundamentais, 3 pilares que sustentam todo e qualquer texto, seja um artigo científico ou seja um post-it que você colou na geladeira para lembrar da lista de compras. Objetivo, público e gênero. Todo texto tem um objetivo, todo texto tem um público, todo texto tem um gênero. Um artigo científico é um gênero. Um post-it é um outro gênero. Uma lista de compras é um outro gênero textual. E assim, era essa a questão. Como é que a gente, por exemplo, vai brigar com um aluno por conta de que ele não sabe usar um ponto e vírgula, se o texto, por exemplo, pedia para ele escrever um paper, né, que ele dialogasse com aquilo que foi estudado em sala de aula, mas o aluno escrevia de uma forma que revelava que o aluno não conseguia enxergar que aquela tarefa era ele conversando com o professor. Um paper é você conversando com o seu professor. Então, esse tipo de intuição que a gente tem que ter quando a gente vai escrever um texto, intuição é uma palavra um pouco mística, né? Não é uma coisa mística, mas é você escrever e ler com a voz do seu público, na sua cabeça, né? Eu brincava até com os meus tutorandos que quando eu escrevia papers para as minhas disciplinas, eu escrevia pensando exatamente naquele professor ou naquela professora que ia ler, e eu já pensava, aqui ela vai dar uma risadinha. Eu já li o texto com a voz do professor na cabeça. Porque é assim que a gente produz um texto eficiente. É com uma alta consciência de quem é esse público, né? E respeitando as convenções de gênero, né? Por exemplo, se um aluno está escrevendo ali um paper e está usando contração, né? Tá colocando, por exemplo, em vez de escrever cannot, tá escrevendo can't com um apóstrofe, ou tá escrevendo doesn't com um apóstrofe, né? Isso mostra que ele não entende, ele está escrevendo da mesma forma que escreveria na internet. Ele não entende as convenções do gênero textual acadêmico, que exige uma certa formalidade, que exige que a linguagem tenha certo tipo de padronização comum à comunidade acadêmica, enfim. Tudo isso faz parte de pedagogia da escrita, né? E outra distinção que a gente fazia lá, que era muito, muito, muito importante, era entre revisão, ou revision, e edição ou revisão de prova, como a gente chama aqui no Brasil, né? Que é o editing ou proofreading. Por que a gente fazia essa distinção? Porque na cabeça dos alunos, revisão é um estágio, uma fase que acontece ao final do processo da escrita, quando você já terminou o texto e você vai ali só mudar uma vírgula de lugar, você vai ali só trocar a palavra por um sinônimo. E a gente tinha, como eu falei lá no começo, né, visão da escrita como processo. A gente enxerga a revisão, como a própria palavra indica, um momento de rever, um momento de revisitar aquele texto. Em vez de ser um estágio que acontece ao final, ele é uma prática cíclica e totalmente integrada ao processo de escrita. Escrever é revisar e revisar é escrever. Quando você está montando um texto, por exemplo, você está escrevendo um outline, né? um esqueleto. À medida que você vai escrevendo, preenchendo aquele texto, você vai voltando, né? É uma prática recursiva. Você volta, relê, e você vai alterando. E acho que isso aí é bem diferente do que os alunos pensavam como editing, o proofreading, que é justamente esses retoques finais, né? Essa pintadinha de unha para ficar coloridinho no final. E o que a gente queria demonstrar com isso para os alunos é que escrever é um processo que exige certas etapas, certos procedimentos, para você não ficar preso numa concepção de escrita como psicografia, que era, assim, Cara, é impressionante. Todos os alunos acham que eles são Chico Xavier.
que eles chegam no centro da escrita e assim, eu tenho um paper para escrever sobre isso, isso e aquilo, mas eu tô travado, eu não consigo escrever. E por que aquilo não tá travado? Porque ele tá esperando o Espírito Santo descer, ele tá esperando a inspiração divina baixar na cabeça dele, para ele sentar e aquele texto sair como se fosse psicografado, como se fosse uma impressão, né? Como se o texto estivesse pronto na cabeça e ele fosse só imprimir. É a síndrome da impressora. E o que a gente tinha, nosso trabalho ali como tutores de escrita era mostrar que a escrita é um processo. Então, para você conseguir sair dessa síndrome aí da psicografia, você tem que enxergar a escrita como ferramenta para pensar e não escrita como ferramenta para imprimir um pensamento que já nasce pronto. Né? Então, a gente, por exemplo, ensinava as pessoas a criarem o hábito de escrever antes mesmo de saberem, de descobrirem o que é que elas queriam dizer. Então, por exemplo, para você escrever um paper que exigia você tomar um posicionamento, né? Defender uma tese, argumentar, para você fazer isso, primeiro de tudo, você precisa ter uma posição. Só que se você não sabe sua posição, como é que você vai chegar lá? Como é que você vai escrever, fazer esse texto nascer? Como é que você vai parir esse texto? Né? Então, a gente ensinava os alunos a escreverem, né, começando ali com um brainstorming, com ideias de temas, fazendo ligações entre elementos e coisas que já faziam parte da vida deles, da subjetividade deles, para chegar aonde eles queriam chegar. Porque isso é um ensinamento, acho que fundamental, assim. A gente só pensa em determinadas coisas a partir do momento que você começa a escrever. Né? Tem ideias que não vão te ocorrer até você começar a escrever alguma coisa. Né? Mesmo que o primeiro rascunho, que a primeira versão seja uma merda. Inclusive, isso era o nome, sem brincadeira, gente, era o título de um artigo acadêmico que, assim, todos nós tutores, todos os tutores tinham que ler, né? E o título do artigo era The Shitty First Draft, né? O primeiro rascunho de merda, que era onde o autor argumentava que todo texto bom, para ficar bom, antes tem que ficar ruim, ele tem que nascer ruim. E isso é escrita como processo. Né? Outra questão que a gente debatia bastante ali era em relação a métodos de ensino, né? A prática pedagógica propriamente dita. Cara, isso aqui é uma querela, assim, secular. A galera, você vai encontrar, assim, muitos escritos sobre isso. Gente defendendo métodos de ensino diretivos, que eles chamam de directive, e não diretivos, que eles chamam de non-directive, né? Que vem a ser isso. O método de ensino diretivo é basicamente baseado em intervenção e modelagem direta. Então, é você falar para o aluno, faça isso. É assim que tem que fazer. Tipo, o aluno vem e fala, eu não sei como se monta um parágrafo. Então, em vez de você tentar fazer perguntas para esse aluno até arrancar a resposta dele, você simplesmente mostra para ele como faz. Fala, é assim que eu faria. Eu começaria anotando X, Y, Z, ordenaria isso aqui da forma W e formaria um fio condutor. E é assim que nasce um parágrafo. Né? Isso seria um exemplo de modelagem, que a gente chama de modeling. Né? É um método diretivo. Outra galera defende a abordagem totalmente não diretiva, que é uma abordagem minimalista, hands-off, né? Você realmente deixa o aluno sob controle total daquele texto, e você vai puxando, tentando levar o aluno, induzir o aluno à resposta por meio de perguntas. Então, é mais ou menos como um diálogo socrático, né? E a minha conclusão, depois de passar um tempo trabalhando lá, é que, cara, é balela você ficar... porque é só um método que funciona. Na prática mesmo, todo mundo usa os dois, né? Isso é uma coisa interessante. Todo mundo que queria virar tutor tinha que passar por um período de observação. Então, a gente entrava, observava sessões, então, observava tutores que já estavam lá contratados, trabalhando com alunos. E você ia, né, sentindo o gostinho
da forma como cada um trabalhava. E toda essa coisa de aí tem que ser um ou outro caía por terra na prática, porque todo mundo usava os dois, né? Misturava. Cada aluno tem seu jeito, cada aluno tem sua demanda. Então, o bom tutor, ele tem que se adaptar a cada aluno. E o nosso trabalho lá era uma luta constante entre os objetivos de curto prazo do aluno, que era sempre melhorar o texto, né? Porque o aluno chegava no texto e falava, quero entregar um texto lindo, quero entregar um texto que receba A+, né? E os nossos objetivos de longo prazo, nós como tutores, que era melhorar o autor do texto, e não necessariamente aquele texto. Se o texto ficasse melhor, ótimo. Né? Mas a gente queria que esse aluno desenvolvesse habilidades para que, com o passar do tempo, nós, como tutores, nos tornássemos supérfluos, né? Porque essa é a nossa missão. A gente não quer que o aluno fique dependente da gente pro resto da vida. E que ele desenvolva uma autonomia textual, digamos assim, né? E a gente muitas vezes fazia isso demonstrando para os alunos as nossas próprias experiências com a escrita. Não é porque a gente é tutor que a gente não tem dificuldade de escrever. Escrever é difícil para todo mundo. A questão é como a gente lida com essas dificuldades, como a gente implementa procedimentos para a gente se conhecer, a forma como a gente escreve, a forma como os pontos em que a gente sabe que a gente vai travar, por exemplo, né? Eu tenho o meu jeito de escrever. Por exemplo, eu escrevo muito mais, isso talvez pareça meio doido, mas eu escrevo muito mais quando eu não estou escrevendo no computador, quando eu estou fazendo outra coisa. Então, tipo, eu vou lavar a louça, eu estou escrevendo na minha cabeça, estou produzindo a frase, aí eu tenho que largar tudo e ir lá escrever. Ou então tomar banho. Putz, para mim essa é batata. Estou travada no texto, paro tudo, vou tomar banho. A frase começa a se formar na minha cabeça. Eu estou lá escrevendo o texto, que nem uma doida. Aí saio correndo banho e vou lá e anoto. Então, isso é um procedimento que a gente implementa quando a gente se conhece. A gente começa a conhecer as nossas idiosincrasias, as nossas coisinhas, né? Os alunos têm que tomar posse disso, não tem jeito. Você tem que tomar propriedade dessas ferramentas para poder desenvolver essa autonomia, né? Como o nosso trabalho ali no Centro da Escrita era muito, muito voltado, muito baseado na prática oral, na fala, que afinal de contas nós estávamos lá para conversar, né, para conversar com os alunos, a gente falava muito sobre a relação íntima e promíscua entre fala, escrita e pensamento, né? Que é um tema bem complexo, existe muita pesquisa sobre isso, desde Vygotsky até, pegando um exemplo mais recente, o Kenneth Brophy, né? Todos eles falam sobre essas relações, mas em suma, né? A grande questão é, quando a gente conversa melhor, a gente pensa melhor e escreve melhor. Isso é, assim, uma pedra angular mesmo da nossa prática ali como tutores. Quando a gente escreve, a gente está conversando, primeiro, com nós mesmos, e segundo, com o nosso leitor, o nosso público, né? E quando a gente fala, a gente está ensaiando a linguagem que mais tarde vai para o nosso texto e trazendo clareza para o nosso pensamento. Então, é uma dialética, e naquele diálogo a gente vai chegar a alguma síntese. Mas muitas vezes, isso era engraçado, os alunos chegavam no Centro da Escrita falando assim, olha, quero que você revise minha gramática. Please review my grammar. E isso é um umbrella term, né? Um guarda-chuva, porque os alunos sempre vêm pedindo para a gente revisar a gramática justamente porque eles não sabem, eles não têm um vocabulário para conversar sobre escrita. Então, na verdade, o problema dele não era gramática. Às vezes o problema era a organização. Às vezes o problema era que o aluno não tinha nem entendido o enunciado, né, do que era para fazer naquele texto. Mas o que todo mundo sabe falar é grammar, é gramática. Então, aqui, por favor, revise minha gramática. Então, a gente tinha que conversar com os alunos para ir puxando esse fio, para ir desenrolando esse novelo e descobrir qual que era realmente o problema, né? E, de novo, né, enfatizando essa questão central, que escrever não é um processo individual, mas é um processo social. O que significa exatamente? Né? Não é uma frase bonita só.
As pessoas tendem a ver, e isso, inclusive, a gente fez pesquisa estatística entre os alunos, né? Teve uma professora minha que falou assim, por favor, desenhem mesmo no papel o ato de escrever. Desenhem o ato de escrever. E eu juro para vocês que era tipo 95% dos alunos desenhou eles sentados num computador, alguns até chorando para parir aquele texto, mas sempre uma perspectiva individual, né? E o que a gente tentava demonstrar ali é que, por mais que você pareça estar sozinho ali no seu computador, quem escreve nunca está sozinho. Essa pessoa sempre faz parte de uma rede de conexões culturais e históricas onde se produz significado e sentido, né? A sua escrita, qualquer coisa que você escreve, pode ser um post no Instagram, pode ser um tweet, pode ser uma palestra para o Poliglotar, qualquer coisa que você escreve, essa escrita reflete os textos que você já leu, ela reflete as conversas que você já teve, ela reflete as pessoas que você já conheceu, ela reflete os produtos culturais que você já consumiu, ela reflete as suas experiências de vida, ela reflete a sua socialização como pessoa, ela reflete o lugar de onde você vem, ela reflete a sua formação, a sua subjetividade, né? Então, é isso que significa dizer que escrever é um processo social, né? Juliano, como que a gente está de tempo aí? A gente ainda pode, assim, juntando com as perguntas e respostas, que vai ser uma parte bem interessante, mais uns 20 minutos. 20 e poucos Tá, minutos. tá. Não, eu tô quase acabando aqui, vai dar tempo para a gente conversar. Outra faceta importante desse trabalho de tutoria, né, no centro da escrita, foi o trabalho com alunos multilingües. Essa foto aqui da esquerda era da minha universidade mesmo. Como dizia no nome da universidade, na Universidade Internacional da Flórida, a gente recebia muitos alunos internacionais, de todas as partes do mundo. Então, tinha muita gente, muitos latinos, né? Tinha muita gente do Oriente Médio. E o que a gente aprendia, né, no trato com esses alunos, que a gente chamava de ESL, né, que é English as a Second Language, alunos que têm o inglês como segunda língua, ou às vezes até terceira, quarta língua, sei lá, né? A gente realmente tinha uma população, um corpo discente bem diverso. A gente aprendia a reconhecer sotaque no texto. A gente discutia muito sobre isso nas nossas reuniões semanais lá no centro, né? Como assim texto tem sotaque? Cara, texto tem sotaque. É uma coisa engraçadíssima. Com a prática, né? Você pegando vários alunos que têm um idioma específico, como idioma materno, que não é o inglês, você lendo aquele texto, você vai identificando padrões de escrita e formas de interferência, né? Algumas pessoas chamam de contaminação, acho uma palavra um pouco feia, acho interferência um pouco mais diplomático. Formas de interferência, né, dessa língua materna no idioma de chegada, no inglês, no caso, né? Então, por exemplo, eu não falo russo, mas eu sei reconhecer o sotaque russo no texto, né? Então, a pessoa que fala russo como idioma nativo, geralmente vai ter dificuldades com artigos definidos, principalmente, the. Então, a pessoa não sabe, não tem esse traquejo, essa malemolência de saber onde é que você coloca o the e onde você não coloca, né? E a pessoa tem muita dificuldade em distinguir formas verbais, tempos verbais flexionados no simples e no contínuo. Então, por exemplo, have e am having ou was having, né? Então, por exemplo, a gente diz I have a headache, né? A pessoa diria I'm having a headache. E esse tipo de padrão, a pessoa não conseguia distinguir muito bem entre a forma simples e a forma contínua. Mesma coisa com alunos hispânicos, em geral, né? Hispanohablantes. Então, como era a Flórida, né? A Flórida tem uma população hispanohablante muito grande, então saber espanhol com certeza ajudava a gente nesse momento ali de tutoria. E português também, tinha vários brasileiros. E eu enxergo uma continuidade muito grande
disso tudo para o trabalho que eu faço hoje, por exemplo, de mentoria, né, de imersão, porque é justamente esse tipo de olhar para as interferências, para as transferências do português que transparecem no inglês, que a gente tem que ter, que a gente tem que estar atento quando a gente verte. Né? Então, por exemplo, o português, a gente tem o hábito, né? Não sei se é uma questão inerente à língua ou uma questão cultural, de a gente usar muito substantivo, e muito substantivo abstrato. Né? Então, assim, por exemplo, a realização da coleta, em vez de usar um verbo só, que é coletar. Né? O inglês é uma língua mais verbal nesse sentido. Esse é um ponto que eu sempre repito, que eu sempre falo nas minhas mentorias, né? Que em inglês o verbo é a alma da frase. The verb makes the sentence go. Ele é o motor, ele é o que dá vida à frase. A frase fica muito mais direta, muito mais concisa, muito mais impactante quando a gente consegue condensar o significado de um monte de substantivo abstrato em verbos concretos, né? Em vez de realizar a coleta, coletar. Em vez de, não sei, perform. Os alunos que têm o português como língua nativa escreviam assim, né? To perform an analysis of, né? Tipo, fazer uma análise de, em vez de to analyze. Então, esse tipo de coisa é algo que ultrapassa o conhecimento do gramaticalmente correto, que é uma questão de sintaxe apenas. Porque a frase está correta. Se perform an analysis está correto. Né? Não tem um problema ali a priori. Mas é a questão de como a gente fala, como a gente usa essa língua. E, como eu disse, foi uma experiência que me trouxe uma bagagem muito grande para poder continuar lidando com essas questões hoje em dia de outra forma, né, no mundo da tradução. Eu não sei, eu queria ouvir de vocês, se vocês já tinham né, escutado, ouvido falar sobre ciências da escrita, o que vocês acham disso, como é que vocês percebem essas questões de escrita, de pedagogia de escrita, de repente, sotaque no texto, né? Como é que... Não sei se vocês são tradutores, todo mundo que está aqui. Queria Clara, saber um pouco... você terminou aqui a apresentação, então, para a gente começar as Sim, perguntas? sim, sim. Eu só coloquei aqui Então vai. as coisas do Instagram, só para falar que quando eu voltei para cá, eu, fui produzir conteúdo, né? E quem não me segue, procura lá no Instagram, claridade.s, mas estou sempre postando sobre versão, sobre revisão. Mais recentemente teve várias publicações voltadas para a oficina de versão que fiz junto com o Juliano em junho, e reza a lenda que vai ter uma segunda edição aí, mais cedo ou mais tarde. Reza a lenda. Mas é isso. Queria abrir para a Clara, tem uma gente fila de trocar pessoas ideia. aqui, então, para o compartilhamento da tua tela aqui, que o primeiro aqui a perguntar foi o Diego. Eu não sei se o Diego quer abrir aí o microfone e perguntar diretamente logo, fazer algum comentário sobre a Pode palestra. perguntar aí, Juliano, que eu tô meio... Ah, tá. O Diego perguntou como você se preparou para o exame C2. Olha, eu fazia inglês desde os 6 anos de idade e eu fazia tudo. Cara, não vou mentir, eu era muito nerd, eu era uma aluna muito, muito aplicadinha mesmo. Então, eu fazia tudo que os professores pediam, né? Sempre, sempre estava lá, era a Hermionezinha da turma. E eu acho que essa fase de fazer provas, né? Eu fiz todas antes de fazer o C2, desde a mais inicialzinha lá de Cambridge até a última, que é o CPE, né? O Certificate of Proficiency in English. Cambridge é moleza, né? Pelo que você está falando aí. Não é moleza, não é moleza. As provas de Cambridge são dificeizinhas. Mas eu acho que é treino e ter professores bons ajuda muito. Né? Eu tive excelentes professores, eu estudei na cultura inglesa, então eram pessoas que tinham um olhar voltado mesmo para as provas, E outra coisa que é boa do CPE, né, do Cambridge, é que ele é vitalício, o certificado não expira. Então, é diferente do TOEFL, por exemplo, que eu tive que fazer também,
Nossa, o TOEFL foi, meu Deus, o TOEFL, eu nem sabia como que era o exame, eu não estudei nada, eu cheguei no dia da prova, eu falei, eu vou com a fé de Deus. E deu tudo, deu tudo certo. Mas é diferente do CPI, por exemplo, que eu realmente estudei, que eu passei anos me preparando para essas provas, né? Uma pergunta agora da Salene. Pode falar, Salene. Oi, parabéns, Clara. Adorei seu exposição, muito objetiva, muito clara, muito focada. Uma alegria saber que poliglotar sempre renova o sangue e traz essa jovialidade brilhante, né? É isso aí. Eu também trabalho com textos no momento de correção de vestibular. Eu sou corretora de vestibular e fiz o processo do treinamento do Enem, onde, obviamente, o foco é claramente isso, objetivo, gênero e quem é, aqui não é só a correção gramatical que vale, mas você cumprir o papel de que a escrita se destina. Esse que é importante. E aí eu vou perguntar para você o seguinte: se você percebe no Brasil, porque eu entendi, você trabalha com pessoas que gostam de fazer versões para o inglês do português, certo? E se você percebe essa defasagem, esse distanciamento que existe entre ser prático. Quando a gente fala inglês, a gente cria um hábito de ser mais direto, mais straightforward, né? E o brasileiro, eu acho que às vezes ele divaga bastante mais. E às vezes, eu quero saber quais são as suas observações sobre o perfil do seu, não dos seus clientes, mas do perfil que geralmente cai nas suas mãos. Sim, olha, eu trabalho muito com artigos acadêmicos, né, conversão de artigos científicos. E essa é uma questão que a gente enfrenta, a gente que trabalha com esse tipo com esse gênero textual, enfrenta todo santo dia, né, que é a verborragia do texto em português, e como é que a gente consegue transferir essa mensagem para o inglês, mudando porque não tem jeito, gente, tem que mudar o estilo do texto. Tem que mudar o estilo do texto. E às vezes eu falo isso, as pessoas ficam com medo, né? Ficam tipo, nossa, mas o tradutor não tem que preservar o estilo. Calma lá, porque nós que somos tradutores de textos acadêmicos, o nosso compromisso é, acima de tudo, não com o autor do texto, mas com fazer com aquele texto seja aceito na revista acadêmica do exterior para onde esse pesquisador está submetendo, né, aquele artigo. Então, não adianta nada se eu ficar cheia de dedos, ai meu Deus, porque eu preciso respeitar o estilo do autor. E aí o que acontece, né? Eu escrevo um texto totalmente verborrágico, que está totalmente fora dos padrões de escrita adequados das revistas acadêmicas internacionais, e aquele texto vai ser rejeitado, né? O artigo não vai ser aceito. E a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser minha, né? Então, esse nicho específico é muito diferente, por exemplo, da tradução literária, que você realmente tem um compromisso com o estilo do autor, porque a questão não é só a mensagem, não é só a mensagem do texto, é também a forma, é também o estilo, é também o efeito estético que aquele texto causa no leitor, né? São outras questões envolvidas. Então, o inglês, assim, por natureza, é uma língua, sim, mais concisa. Isso está embutido na sintaxe do idioma, né? Na forma como as frases se estruturam. Mas na área acadêmica, isso é tipo objetividade tomando esteroides, né? Elevado à 10ª potência. Então, a gente realmente vai cortando toda essa gordura, deixando o texto bem chutinho, bem magrinho, porque é assim que escreve ciência em inglês. Não tem muito como fugir disso. Pessoal, a gente Não ainda sei tem se eu muitas sou. perguntas aqui. Eu também tenho pergunta. O Diego está dizendo que pode falar agora. O Diego tinha até escrito aqui uma pergunta. Então, Diego, vai lá. Primeiramente, parabéns aí, Clara.
Foi excelente sua apresentação. E a minha pergunta, meu questionamento, né, é que eu não sei se isso é divulgado ou se existe nas universidades aqui do Brasil, algo parecido com esses centros de escrita, né, tanto para o português como para o inglês, né? Seria interessante que as nossas universidades também tivessem esse tipo de trabalho, porque ajudaria os estudantes de letras, né? E ajudaria também os estudantes de outras áreas, né? Por exemplo, na computação, muitas pessoas, que eu estou falando da computação porque é a minha área, as pessoas têm que escrever artigos em inglês e até mesmo em português e sentem uma certa dificuldade de deixar o texto mais de forma que atinja os objetivos de uma revista. Uhum. Então, meu questionamento é se existe essa iniciativa aqui no Brasil. Então, como eu estudei fora, eu não tenho a vivência do que é a universidade brasileira propriamente dita, né? Eu tenho essa vivência meio que de ouvir experiências de terceiros, né? De amigos meus. Então, eu não sei dizer com muita propriedade. Eu nunca ouvi falar, especificamente, em algo parecido com o Ciência da Escrita, que tenha esse tipo de abordagem, esse tipo de objetivo aqui no Brasil. O que eu sei que existem são cursinhos populares, que tem aulas de redação, que tem aulas de inglês, e eu imagino que ali sejam espaços possivelmente receptivos a algo como Ciência Escrita, porque como você mesmo, acho que salientou, escrever não é só para estudante de letras, escrever é para a vida, é para todo mundo precisa escrever, né? Então, eu acho que é uma iniciativa que seria super bem-vinda e super necessária aqui no Brasil. Eu tenho uma pergunta, Clara. É o seguinte, você falou que nesses centros da escrita, os alunos recebem ajuda de outros alunos, né? Então, como é que os alunos ajudados se sentiam, né, sendo ajudado por uma pessoa que não é nativa e ainda é muito jovem? Então, pode ter uma certa desconfiança. Será que essa menina vai conseguir me ajudar mesmo? Ela não é nem daqui. Essa é a pergunta. Tipo assim, quem é você na fila do pão? Mostre-me a sua carteirinha. Então, a questão da idade não pegava muito, porque era todo mundo mais ou menos na mesma idade, né? Todo mundo ali universitário. E eu acho que a minha posição como estrangeira, ela causava mais surpresa do que indignação ou estranhamento, né? Porque depois de um tempo morando lá, eu comecei a pegar muito o sotaque local. Então, depois de um tempo, algumas pessoas já não conseguiam distinguir que eu era estrangeira. Tipo assim, à prima vista, tipo, só de olhar para mim ou só de falar comigo. Se eu não falasse que eu não era de lá, muitas pessoas não desconfiavam. Então, muitas vezes eu atendia pessoas que não sabiam que eu era estrangeira. Então, não tinha muito esse impasse, né? Depois de um tempo, às vezes, quando eu perguntava e eu contava, as pessoas ficavam surpresas, mas não eram surpresas desagradáveis, tipo, ó, vou te desautorizar que você não pode estar aqui, né? Era uma coisa mais tipo, nossa, né? Que bacana, né? Uma pessoa que vem de fora e conhece tanto inglês, porque é aquela coisa, né? Como eu falei, a minha criação foi muito específica, né? Foi muito realmente voltada. Minha mãe sentava comigo para escrever redação, né? Minha mãe lia comigo desde pequena. Inclusive, oi, mãe. Sei que você está aqui com a câmera fechada. Mas eu não era uma coisa tipo desde pequena. Eu não sabia que eu ia trabalhar com idiomas, que eu ia trabalhar com texto, com língua, com tradução. Foi um caminho que eu tive que fazer até poder chegar aqui de novo e falar, não, realmente a resposta estava debaixo do meu nariz o tempo todo, é isso que eu sei fazer, é isso que as pessoas vêm me procurar para pedir ajuda, né? A gente tem aqui uma pergunta do Marcelo. Você poderia sugerir material que apresenta essa questão do sotaque no texto brasileiro escrevendo em inglês? Existe isso? Então, a minha oficina. Foi a sua vida, né, que te mostrou. Posso vender meu peixe? Então, a oficina de diversão aborda exatamente isso, né? É uma oficina focada, são 4 aulas, em que a gente aborda especificamente as tendências dos brasileiros, dos tradutores brasileiros, ao escrever em inglês.
Então, vem toda uma questão de sintaxe, vem questão de objetividade, concisão, essa questão, eu vi que alguém mencionou aqui nos comentários dos números, né, de tipo, 13.000 lá é com vírgula, aqui é com ponto, né, mudanças de pontuação, isso é uma coisa muito importante. Pontuação também tem que ser traduzida, viu, gente? Não é só palavra. Muitas vezes as regras de pontuação mudam de idioma para idioma. Então, isso é outra coisa que a gente aborda na oficina. Né? Então, a pergunta do Paulo aqui é em relação a esse sinal de mais, né? Tem que botar um espaço antes ou depois. É isso. Sinal de mais imediatamente após o número, né? Para dizer que é mais de 13.000. Sim. Não sei se coloca espaço ou não. Eu costumo escrever depois, eu costumo colocar o mais depois. Tem gente que coloca antes. Para mim faz mais sentido escrever depois, porque, tipo, 13.000 e outros, né? 13.000 para mais. Não sei, para mim Mas faz no caso mais aqui sentido. é uma escrita em inglês, né? 13.000 Sim. plus words. Sim. Mas em português seria em português mais de 13.000 palavras. Exato. E assim, é informal, né? Relativamente informal. Tipo, você não escreveria 13.000 mais no artigo científico. A Selene tem mais um comentário aí, eu acho. Eu queria perguntar de novo o teu Instagram. Tentei aqui e não achei. Eu vou colocar aqui no chat. É claridade.s. Agora não vai caber mais no Instagram dela. Tem tanto de gente. Tem mais alguma pergunta aqui, pessoal? Mas eu gostei bastante do foco que fica claro que não se objetiva o produto, se objetiva o processo. Que eu acho que o estudante brasileiro tem mais essa urgência, essa ansiedade, essa angústia, né? Então, se você consegue entender que o dia a dia, o processo vale a pena, pronto, isso aí. E eu tenho mais uma pergunta também, é a seguinte, tinha alguns tutores favoritos dos alunos, tipo assim, eu vou para aquele ali porque aquele só corrige, não fica me explicando nada. Tinha isso? Tinha, com certeza. E tinha muito tutor ruim também, gente, pelo amor de Deus. Tinha muito tutor ruim. Tinha gente que falava, gente, não sei como você foi contratado, cara, não era pra você estar aqui. Isso acontecia, assim, full disclosure, sem papas das línguas, isso acontecia. Tinha tutores que faziam, naquele período que eu falei que era de observação, né, que a gente ia visitar sessões para ver como é que os tutores conduziam as sessões. Alguns tutores faziam tipo, exatamente o oposto de tudo que a gente era ensinado. Então, isso rolava. E tem seus favoritismos, né? Alguns alunos vinham especificamente para ver fulano. E se não fosse com fulano, não tinha sessão. E você era favorita de alguém, não? De alguns. De alguns. Tá. Sim, tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Porque daqui a 10 minutos é o encerramento. A fila dela é a maior fila, Juliana. Certeza que a fila dela é a maior. Muito bom. Então, pessoal, é isso aí. Essa aqui você, né? Isso. Clara Barros só tem uma. Eu estou com o nome poliglota, Sorocaba, mas é Selene Santos. Beleza. Foi muito bom estar aqui com vocês. Poliglotar foi um sucesso que eu vi, né, Juliano? Todas as palestras muito bacanas. Foi show de bola demais. Então, pronto, pessoal. Essa aqui foi a última palestra. E agora vamos para o encerramento, né? Obrigado aí, Clara. Até mais. Tchau. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Tudo de bom.